Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Que você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma EBD em Dia. Estamos convosco mais essa tarde, pela graça e bondade de Deus. O programa EBD em Dia é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo pastor Cláudio Caetano. E nessa oportunidade, para trabalhar a segunda lição, a predileção por um dos filhos, está meu companheiro, irmão em Cristo, presbítero irmão Edilson Pereira. A paz do Senhor, Diácono Reis, a paz do Senhor a todos vocês aí do canal EBD em Dia, que está nos assistindo, que tem acompanhado, tem seguido este canal abençoado. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. E desta feita estaremos com a lição número 2, de 9 de abril de 2023, a predileção dos pais por um dos filhos. E para nós é uma honra estarmos aqui para cooperar um pouco com esse trabalho. Graças a Deus, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Não esquece, se tem sido bênção para você, compartilhe com alguém, curta lá, isso é muito importante para a divulgação do vídeo para frente. Vou pedir nesse momento para o presbítero irmão disso orar a Deus, para que nós viemos, para que Deus venha nos iluminar, abrir nosso coração e também a nossa mente. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, querido e eterno Criador dos céus e da terra, queremos te louvar neste momento, pedindo a tua graça, sabedoria, unção divina e também pedindo, Senhor, por aqueles que estão assistindo nesse momento, que tu abra o entendimento deles para que possam aprender com a tua palavra, que os pais, os filhos, as famílias sejam edificadas através desses ensinos, ó Pai querido. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, o nosso texto áureo, a lição é do dia 9 de abril de 2023, o textuário vai dizer: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. A nossa leitura bíblica em classe também está em Gênesis, capítulo 25, do versículo 19 ao 28. Diz o seguinte: Estas são as gerações de Isaque. Isaque, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é por causa que sou assim? Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão nas suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumpriram-se os dias para dar à luz, e gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú.
E depois saiu seu irmão agarrado sua mão no calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando nas tendas. E amava Isaque e Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Irmãos queridos, nós vamos tratar sobre um assunto delicado, no meio, não só no meio cristão, mas no cotidiano, na vida em geral, que é quando os pais, irmão Edilson, optam por gostar mais por alguma preferência ou por alguma aptidão por um dos filhos e o outro não. E também as consequências extremamente destrutivas no coração de uma criança, do jovem, do adolescente que sente essa rejeição, quando sente essa percepção de que o pai e a mãe têm carinho maior por um dos filhos. Irmãos, o que o sangue de Jesus Cristo venha cobrir os nossos lares. E a nossa introdução vai dizer: a história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nessa lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Veremos que isso acontece na família. Os resultados são conflitos intermináveis que fazem um lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. O ponto 1 vai dizer: o plano de Deus para a família na sua presciência. Não diz, tem liberdade? É bom lembrar para os professores, né, Diácono Luiz, para que eles sempre dêem uma olhada na lição do professor, que sempre traz um plano de aula, né? Traz um plano de aula, uma introdução bem mais aprofundada, uma apresentação da lição e lembrando também dos objetivos da lição para ser apresentada quando for ensinado, né? O Diácono Luiz, ele leu a introdução e falou sobre o primeiro tópico, que é o plano de Deus para a família e sua presciência, né? Interessante é que a presciência de Deus, ou seja, a capacidade de Deus de conhecer ou prever eventos futuros, é um tema que aparece em várias passagens da Bíblia Sagrada, né? Nós vemos aqui que o próprio comentarista, ele falou assim, o plano divino para a família de Isaque e Rebeca. Isaque e Rebeca fazia parte de um plano maior de Deus, né? Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaque não esperava o que viria pela frente, né? Ele não sabia o que lhe esperava. Ele jamais imaginaria, né, tal situação, né, que diz aqui, quando ele descobre a esterilidade de Rebeca. Quando ele descobre, mas Deus já sabia, né? A presciência de Deus, Deus já sabia, Deus já tinha um plano, né? Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta, né? As mulheres que eram estéreis naquela época, muitas eram desprezadas, né? Porque as mulheres, elas tinham que gerar filho. E quando, segundo a história, quando a mulher era estéril, o homem podia até dar o divórcio naquela época. Mas aqui se referindo à presciência de Deus, é que Deus já sabe de tudo. E isso não quer dizer que Deus venha interferir nas nossas atitudes, que Deus venha interferir. Ah, mas Deus já sabe, então Deus vai agir, então não. Mas temos que aguardar o desenrolar dos projetos de Deus, né? Aqui, o propósito, presciência de Deus. Aí eu coloquei aqui, irmão Diácono Luiz, que a Bíblia nos mostra várias passagens sobre a presciência, tipo o nascimento de Isaque. Em Gênesis 17, 19, Deus promete a Abraão que sua esposa, Sara, teria um filho, lhe daria o nome de Isaque. Ou seja, Deus já tinha, segundo a sua presciência, já falado o que ia acontecer. Também a escravidão dos israelitas no Egito. Deus revela a Moisés no Êxodo 3,19 que Faraó não iria permitir que os israelitas deixassem o Egito sem intervenção divina, né? Ou seja, Deus já sabia de tudo, segundo a sua presciência. E a traição de Judas, Jesus antecipa a traição de Judas em João 13, 21 ao 26, comunica isso aos discípulos durante a última ceia. Sobre a destruição de Jerusalém, não vamos aprofundar, mas vamos falar sobre a presciência de Deus, que Deus ele já sabe de tudo.
né? Deus já sabe de tudo. Esses exemplos mostram como a presciência de Deus é um tema importante na Bíblia Sagrada e como ele usa do conhecimento para cumprir os seus planos e os seus propósitos. Eu estava imaginando sobre esse tema sem entrar em nenhum fatalismo ou nenhuma linha calvinista de predestinação, que isso é uma doutrina muito perigosa e nós não concordamos, nós somos arminianos, né, por formação. Então, entender que Deus usaria, o projeto de Deus passaria por um engano, seria quase que inconcebível. Certo que, como na presença de Deus, eu já conhecia os erros e os percalços que nós homens vamos tomar. Mas se não tivesse acontecido esse motim dentro da família de Rebeca e de Isaac, Deus usaria qualquer outra forma para cumprir os seus propósitos na vida de Jacó. Não precisou aquela guerra familiar, aquela evasão, ele ter que fugir para tão longe, ter que haver essa discórdia de famílias por causa, muitas vezes, de imprudência de pais. Não quero aqui atacar nem Isaac, nem Rebeca, né? Longe de mim falar sobre desses pais da fé, mas com certeza, irmãos, Deus não precisa que nós viemos a errar para cumprir os seus propósitos. Deus não precisava que houvesse essa desgraça dentro do lar da promessa para que Ele concretizasse os seus projetos. Os planos de Deus não falham, mas também eles não deixam de se concretizar, mesmo em meio às falhas, né? O projeto de Deus para o homem e para a mulher, né, é que nós vivamos em família, que nós tenhamos filhos salvos. Nós temos vários irmãos em Cristo que por alguma ocasião da vida não foram pais, né? E não tem para os dias de hoje, irmão, disso não é nenhum demérito, é uma questão de saúde, né? E às vezes é uma questão, muitas vezes até por uma vontade divina, né? Que alguns casais não tenham filhos, mas via de regra a Bíblia nos manda ser fecundos em todos os sentidos. É um mandamento, né? Tem gente que usa esse termo ao pé da letra, né? Não é assim, irmão. Mas, porém, irmãos, eu quero acreditar que Deus tem o seu projeto, mesmo em qualquer situação, mesmo quando há falhas, irmão, disso, como no caso aqui de Isaac e de Rebeca. Quando falamos no ponto 2 sobre o propósito presciente de Deus, Deus tem um propósito para cada ser humano. Isso. Indiferente de raça, cor, às vezes até, entre aspas, aqui o credo, todo ser humano ele nasce para um propósito. Muitas pessoas podem vir a esse mundo e ir embora deles, viver 100 anos sem descobrir ou sem usufruir do plano de Deus para as nossas vidas, né? Feliz e fato melhor seria quando nós descobrimos o quanto antes o projeto de Deus para nós e nós nos entregamos a esse projeto. A promessa de Deus para Abraão, que passaria por Isaac e também por Rebeca e consequentemente sobre seus filhos, era muito grande, era extraordinário. Por certo, quando Deus chama Abraão para fora da tenda e manda Abraão contar as estrelas, mesmo tentando contar as estrelas, Abraão, eu acho que ele não teve a total dimensão, espiritualmente falando, dos dias atuais, né? Do que aconteceria com um projeto de nação, com um projeto de governo, com um projeto
divino em Israel ser uma bênção, ser sacerdote para todas as nações. Então, irmãos, é extraordinário. Mas, porém, nós precisamos entender que alguns sentimentos podem causar prejuízos e algumas atitudes dentro do lar podem causar prejuízos enormes na vida. Aqui tinham 2, irmãos. E quando tem mais filhos, como é que faz? Olha uma casa em pé de guerra. A gente vai estar vendo mais para frente, irmã Edilson. Que coisa extraordinária, irmão. Que perigo que é, a gente vai estar vendo no ponto 2. Irmão Edilson, nós estamos correndo quanto tempo? Já fazem 13 minutos. Eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. Irmãos, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos para o nosso segundo bloco, nosso segundo ponto, com a sua EBD em dia. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em dia para o nosso segundo ponto, nosso segundo bloco, da nossa segunda lição desse trimestre, que vai dizer a predileção dos pais por um dos filhos. Meu Deus, irmãos, que delicada é essa lição. Você, professor, ore antes de se apresentar diante da sua classe, porque existem traumas em homens e mulheres hoje, formados, bem-sucedidos, mas traumas que não foram curados ainda, pode ser que não tenham sido curados, por causa de questão de maternidade, de paternidade, irmão Deus. Isso mesmo. E você ore ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa curar, possa tratar feridas, porque o nosso Pai Celeste, Ele é autossuficiente para sanar qualquer bloqueio, qualquer falta que alguém tenha tido na sua vida. Abba, Pai, Paizinho querido, Deus é Pai. Ele tem todo o poder para sarar e acalentar o coração do ser humano, porque quando esse sentimento de rejeição, indiferente da idade, por um dos pais, né, vai vir causar estragos na vida do filho, é extremamente... A gente vai estar vendo na frente as áreas que afetam. Quando a formação da criança, ela é bloqueada, ela é deturpada com esse tipo de sentimento terrível, lembra disso? Ponto 2. O conflito familiar, né? O conflito familiar. Só dando uma rápida leitura em alguma parte aqui, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril, nós falamos, era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos teriam o direito de repudiá-las. Isso naquela época, né? Segundo, deixamos aqui, ó. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filho, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac, né? E concedeu logo 2 filhos, né? Gêmeos. E aqui no segundo subtópico diz que houve um conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Já havia uma luta dentro do ventre dela. Não era, e aqui é claro, é muito bom salientar, que não era aquela mexida natural do bebê. Normal. A Bíblia trata que eles lutavam por espaço dentro da barriga. É extraordinário, não era um simples mexer, né? Porque a partir de um certo momento da gestação, a mãe sente que os bebês começam a ficar desconfortáveis e começam a procurar lugar, né? E a Bíblia diz que ali já era algo anormal. Já um prenúncio do que iria acontecer lá na frente. E aleluia. E aí nós estamos vendo que o ponto 2 vai dizer, o conflito, os filhos lutavam dentro do ventre. É extraordinário, irmãos, como algumas coisas, né, quando nós, pais, irmãos, a Rebeca ouviu a profecia. A Rebeca já tinha entendido. Já sabia do que Deus tinha na vida dele. Desde essa mexida no ventre, que ali haveria problemas. É muito normal, falando em meninos aqui, né? Quando eles crescem, nós fomos criados
Nós, na minha casa, somos 7 irmãos, 2 meninas e 5 meninos. Então, os 5 homens eram muito competitivos entre si. E é natural que o menor queria ser melhor que o maior, um joga bola melhor que o outro nadava melhor que o outro era mais inteligente do que o outro. Sempre alguém tinha que contar um tipo de vantagem. Destacava, né, em alguma coisa, né? E o senhor devia ter vários irmãos também? 11 irmãos comigo. Sempre tinha os conflitos, irmão. São 6 homens e 4 mulheres. Tinha que, éramos pequenos, tem aquele que lutava mais do que o outro, queria ser mais forte do que o mais velho. E assim nós éramos. Existe uma competição natural. Mas aqui a gente está vendo, irmão, que desde muito cedo, irmão, havia algo anormal dentro dessa briga. E aí o problema é que Rebeca resolveu proteger o filhinho que ficava em casa. Isso. E Isaac abraçar o filhinho que ia no campo com ele. Porque fazia com as suas caças, né? E o problema está assim, quando há uma predileção dos pais por um dos filhos, aquele filho que é mais, usamos a palavra mimado, ele vai fazer de tudo para agradar aquele que o pai ou a mãe que lhe dá mais carinho. Né? Que lhe dá mimo, né? Que lhe dá mimo, que dá mais carinho. E esse é um problema até na criação, porque a mãe vai orientar em algo e ele corre para o pai. Um exemplo. Não, deixa que o pai vai falar. Então, não há uma autoridade, né, por parte da mãe ou por parte do pai quando há uma predileção. Não, deixa que é meu filho, eu resolvo. Não deixa que a mãe resolve, ou não deixa que o pai resolve. Até parece que teve um filho sozinho, né? É. A gente vai estar vendo no próximo ponto, irmãos, algumas consequências extremamente destrutivas que acontecem na formação do ser humano, na formação como do caráter da pessoa, quando esse sentimento de rejeição, tanto materna quanto paterna, pode causar na vida do ser humano. Alguns traumas são irreversíveis. Somente muita oração, muita graça e o poder de Deus para reverter muitas dessas questões. Ô, Diácono Luiz, é bom lembrar que o comentarista, ele também volta a tocar no assunto de Abraão e Sara, né, que precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, né, a serva Agar. O comentarista fala bem aqui que para gerar o filho desejado e pagar um preço alto por causa daquilo, porque houve, por causa daquela atitude, tomando a frente de Deus, podemos dizer assim, gerou ciúme, né? No caso de Abraão e Sara, houve ciúme com Ismael, aí depois veio Isaac, e houve todo aquele problema, porque com certeza ali havia também predileção de filhos, por um dos filhos. Com certeza Abraão amava também Ismael, porque Ismael foi o primeiro filho. Né? Querendo ou não, ele tinha o direito de primogenitura, apesar que a promessa de Deus era de Isaac. Né? E houve aquele problema, houve aquela complicação, porque não esperaram o tempo de Deus. Né? Não esperaram o tempo de Deus. Aqui no sinopse do sinopse 1 diz que os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. Nós não temos que adiantar as promessas de Deus. E assim, a coisa mais linda que pode acontecer é pais, pai e mãe, entender a característica do seu filho, da sua filha, e entregar essa criança, esse jovem, nas mãos do Senhor, e deixar que o Senhor use a vida dessa criança, que o Senhor molde a vida dessa criança. E para cada uma delas, Deus com certeza tem um projeto, tem um ministério, tem um chamado, tem um labor, tem uma atividade a ser executada para o reino de Deus, irmãos. E é lindo isso. E aí nós não temos essa capacidade de empurrar nossos filhos para o ministério. Né? A gente não dá ministério para filho. A gente não dá as coisas. É o Senhor. Nós mostramos o caminho. Né? É verdade. Alguns pais têm o privilégio de deixar riqueza para os seus filhos, glória a Deus, mas a riqueza também pode acabar. O que nós mais podemos dar aos nossos filhos é educação, padrões éticos, né? Não digo pais perfeitos, irmãos, mas tratar os filhos. Eu tenho só uma filha, irmão Jesus, né? De repente não fosse a pessoa mais concreta para falar sobre filhos no plural, porque eu tenho uma filha só, né? Mas assim, eu imagino, irmãos, se nós perdemos um outro bebê, né? Nós tivéssemos mais filhos, irmão, é um cuidado de se ter, irmão, de que cada filho tem um carinho especial, não diferente. Só aproveitando que eu estava pensando sobre isso, e aquele que só tem um filho ou só uma filha, também pode causar um sério problema de haver uma inversão.
o pai dá mais carinho a esse filho do que a esposa, ou vice-versa, ou a esposa dá mais carinho à filha. Aí vai haver uma predileção, não agora pelos pais, mas do filho pelos pais, não dos pais pelo filho, está entendendo? Ou seja, a filha só vai contar o problema para o pai, só vai pedir conselho ao pai e vai esquecer a mãe, isso aí também já gera um problema também. Então, ela tem que aprender que ambos os dois, ela tem que buscar, tem que recorrer, então, e ambos os dois têm que dar carinho igual a essa filha sozinha, ou esse filho somente. Também eu entendo assim, não sei se eu estou errado, o irmão pode corrigir. Nós vamos lidar com papéis. Óbvio que se for uma filha menina, filha moça, igual eu tenho, óbvio que a mãe terá mais particularidades com ela devido à questão biológica, é fato. Contato, segredo. Aqui a mãe também tem que aprender a ser. Tem muitas mães que não são confidentes de suas filhas. Não são amigas dela. Aí ela vai achar confidentes, muitas vezes fora do ambiente familiar, ou fora do ambiente, pior ainda, fora do ambiente eclesiástico. É um problema gravíssimo. Então, mães, sejam parceiras de suas filhas. Pais, né? Sejam parceiros, ouçam seus filhos, né? Sejam amigos de seus filhos, né? Tenham ele que eles possam ter em nós, mãe disso, esse barco, essa âncora, onde eles podem se abrigar, tirar dúvidas, que não vai tirar as dúvidas lá fora, é com o pai e com a mãe. Aqui, sempre que eu entro na questão de filhos, né? Vai ter lições que tratam sobre esse assunto mais lá para frente, mas irmãos, existe um cuidado, ser pai e ser mãe é um desafio extraordinário. Mas se Deus nos confiou, sabe que nós somos nele, nós somos capazes de desempenhar essa atividade, mãe disso. A gente vai falar também sobre o favoritismo do casal pelos filhos, né? Que a gente, logo depois do outro bloco, a gente vai falar sobre o terceiro tópico, mas já aqui já dá uma pincelada, que em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Eles viviam juntos, na mesma casa, mas eles cresceram diferentes. E isso, o tratamento do pai e da mãe também influencia na formação deles, né? Isso é bem interessante, que eles eram totalmente diferentes. Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos, que chama o Jacó de o menor, né, que teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso primogênito, Esaú, serviria ao menor. Já no capítulo 27, já idoso e cego, Isaque achava que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Eu fiquei a me perguntar, estudando, Diácono Luiz, será que ele também não sabia da promessa que Deus tinha na vida de Jacó? É uma pergunta que não quer calar, porque Deus falou com Rebeca, né? Eu acredito que ela chegou a falar para o marido. O marido, né? Eu também, aquele conversa da cama, sabe? O marido, Deus falou comigo. Se Deus é um profeta, não sei, se Deus falou, veio a ela e falou, ou veio ao casal e falou. A Bíblia diz, foi claro que Deus falou com Rebeca. Mas a vontade dele era abençoar, a vontade de Isaque era abençoar Esaú. Eu acredito que ele sabia da promessa que Deus tinha na vida de Jacó, então ele poderia não se apressar, ia esperar o tempo de Deus. Deus ia fazer um meio de agir para ele ser abençoado. Porque era inconcebível, inaceitável que o filho maior, e aqui quando falo da bênção da primogenitura, não era pouca coisa. A bênção da primogenitura era, falando de uma sociedade que vivia em clãs, né, era a pessoa que encabeçaria a família, seria como os clãs, né? Ele seria o líder de um clã, ele seria o responsável por dar mantimento e deixar toda aquela família, dar sustentação para toda aquela família. O substituto do pai. Orientação, o poder da orientação, de cuidado e da bênção dobrada. Nas posses. Das posses, tudo. Então, tudo que os filhos tivessem, o primogênito teria em dobro. Mas não, aqui não falamos só de riquezas, mas falamos também de responsabilidades. Então eu fico imaginando, pode ser que, isso aqui não é doutrina, que Isaac sabia dessa promessa. Só que era tão forte a questão da primogenitura. Não, aqui acho que Deus errou, faz muito tempo. O meu filho, o homem mais velho, o cabra mais forte, o cabra que já é líder, o cara que já governa a minha casa,
é um menino que eu já tenho preparado, já é destacado, eu não vejo outra pessoa para fazer isso que não seja Esaú. Então eu vou abençoar, antes de morrer, eu vou abençoar Esaú. O desejo do pai, né? Eu vou abençoar Esaú. Pelo menos com a bênção da primogenitura. Mas como Deus, né? Deus não usou do engano de Rebeca e de Jacó para receber a bênção. Mas Deus não permitiu. Porque a bênção estava sobre a vida dele. Dá-se a entender, a Bíblia não fala, mas dá-se a entender que ele não contou, né, para o pai, ou seja, Esaú não contou para o seu pai, Isaac, que tinha vendido o direito da primogenitura. Porque se ele tivesse contado, com certeza eu acredito que ele não ia dar bênção, o Isaac não ia dar bênção, porque ele vendeu o direito, né? Se Esaú vendeu o direito. Irmãos amados, nós precisamos chamar o nosso segundo intervalo e já estamos de volta para o terceiro bloco e para a nossa conclusão com a sua EBD em dia. E já estamos de volta para o nosso terceiro bloco, para a nossa conclusão dessa segunda lição do segundo semestre de 2023. O tema geral é relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Irmão Dilson, o terceiro ponto vai dizer o problema da predileção por filhos na família. A gente já vem pincelando sobre esse assunto, irmãos, e os subtópicos são Esaú, o filho predileto de Isaac, Jacó, o filho predileto de Rebeca. E terceiro, o problema da predileção, da preferência pelos filhos. É bom lembrar aos professores que existem mais passagens bíblicas que reforçam esse tema. Às vezes o professor ele fica dentro dessa caixa e não sai fora da caixa para ir buscar mais subsídios, né, para acrescentar. Nós vemos alguns casos na Bíblia que os pais demonstraram predileção por um dos filhos e as consequências foram trágicas, né? Vejamos alguns exemplos. Jacó e José. Quem não lembra da história de Jacó e José, né? Jacó amava José mais do que os outros filhos. Isso é sinal que ele deu uma túnica especial de várias cores. Isso levou os outros irmãos de José a invejá-lo e planejar até matá-lo, né? E eles finalmente o venderam como escravo de mercadores ali em Gileade, segundo Gênesis capítulo 37. Também fala de Davi e Absalão, né? Onde ele era o predileto de Davi, só que Davi demonstrou amor a favoritismo por Absalão, o que levou a um conflito entre ele e o seu filho mais velho, Aminon. Mais tarde, Absalão liderou uma rebelião contra Davi, resultando na morte de Absalão. Vejamos o problema grave, trágico. E aqui podemos falar de Isaac, sobre Esaú e Jacó, né? Isaac preferia Esaú, que era o filho mais velho, enquanto Rebeca agora preferia Jacó, né, o filho mais novo. Isso levou a uma disputa entre os irmãos, né, e Jacó acabou enganando Isaac para receber a bênção que deveria ter sido de Esaú. Então, a predileção de um pai por um dos filhos sempre vai dar problema. Não tem essa de dizer, não, ele é o meu queridinho do papai, ele é o meu predileto, vai causar problema na família. A Bíblia nos mostra isso, e que em todos esses casos, a predileção dos pais por um dos filhos levou a conflitos, inveja, ressentimento entre os irmãos e, em alguns casos, até mesmo tragédia. Essas histórias nos lembram que o amor dos pais deve ser equilibrado e justo para evitar consequências negativas para todos os envolvidos. Você já percebeu que tem filho? Mas o Senhor faz isso com o fulano, né? Comigo o Senhor me trata diferente. Os filhos percebem isso. E isso causa sérios problemas dentro da família. E se falando aqui, vamos trazer para a nossa prática diária, irmãos, problemas que causam, irmãos, problemas emocionais e psicológicos no coração e na mente da criança, irmãos. Ela já cresce sendo de rejeição. Muitas vezes um dos pais, ou os dois até, irmãos, preferem escolher filhos que trazem características de seus pais, de um parente, de um amigo, porque um é mais clarinho, o outro é mais moreninho. Irmão, você não sabe o que você está plantando dentro da sua casa. Você está plantando discórdia. Crianças rejeitadas não vão bem na escola, né, irmã Dilson?
não vão bem no ginásio, não vão bem no ensino superior, não vão bem nos relacionamentos, sentimentos de introspectivos, desejos de suicídio, as consequências são terríveis, E tudo isso, irmãos, por pais, alguns desses narcisistas, egoístas e antiéticos, irmãos. E aí depois falar, o meu filho, às vezes vê o filho já formado com um problema, se ele soubesse que ele é culpado disso, por ter rejeitado uma criança e ter abraçado a outra, muitas vezes essa consciência nós deveríamos ter. E aí sobra os problemas muitas vezes, sabe para quem? Para os pastores, escritórios psiquiatras, ou escritórios de psicologia, sobra para essa gente tentar tratar, resolver problemas, irmãos, de paternidade e de maternidade, né, irmão Wilson? Eu com a minha esposa fizemos o curso da Faculdade da Família sobre educação dos pais e filhos. Muito bom. Eu não sei se aqui a igreja faz esse curso aqui ainda. Nós temos o currículo, né, da Universidade da Família, né? Os mais difundidos nós temos o curso MEL, né, que é para as irmãs, o MEL Máximo, Casados para Sempre, Mulher Única, né? Educação de pais e filhos, nós fizemos aqui na igreja mesmo, aqui da Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul, e foi muito bom, temos os livros ainda, eu e minha esposa fizemos, e aprendemos muito como cuidar da nossa filha, né? Porque como o diácono Luiz falou sobre os perigos, né, da predileção dos pais por um dos filhos. Se o diácono nos permitir, eu trouxe um assunto bem interessante, né? Para os professores podem até pegar nota, que os perigos da predileção dos pais por um dos filhos, segundo a psicologia, porque isso afeta muito o psicológico da criança, né? A preferência dos pais por um dos filhos em detrimento dos outros pode ter diversos efeitos negativos no desenvolvimento psicológico e emocional das crianças envolvidas. A seguir, vejamos alguns perigos da predileção dos pais por um dos filhos, segundo a psicologia. Mas é segundo a psicologia, sim, mas está tratando assunto importante, é bom saber disso. Por causa da predileção vem a baixa autoestima, que é quando os pais mostram uma preferência por um filho, isso pode fazer com que os outros se sintam menos valorizados e amados, o que pode afetar a sua autoestima. Ressentimentos, a criança que é menos favorecida pode se sentir ressentida em relação aos pais e ao irmão ou à irmã favorecido. Esse ressentimento pode persistir até a idade adulta, afetando a relação entre irmãos e com os pais. Há uma competição entre os irmãos, como falamos lá da lição. A preferência dos pais pode desencadear uma competição entre os irmãos para ganhar a atenção e o amor dos pais. Isso pode ser prejudicial para a relação entre os irmãos e pode levar a um ambiente familiar hostil. Problemas de comportamento. A criança que se sente menos favorecida pode apresentar problemas de comportamento como agressividade, dificuldades escolares e dificuldades de relacionamento. Também pode causar problemas emocionais a predileção por um dos filhos. Né? A predileção dos pais pode afetar negativamente o bem-estar emocional das crianças envolvidas. Isso pode levar a problemas de ansiedade, depressão e outros problemas emocionais. Em resumo, a predileção dos pais por um dos filhos pode ter efeitos negativos em longo prazo na vida emocional e social dos filhos. Portanto, é importante que os pais se esforcem para mostrar igualdade de amor e carinho para todos eles. É um esforço. Tem que se esforçar. Paternidade não é fácil, irmãos, né? Antigamente, os nossos pais comentam que antigamente tinha-se bastante filhos, mas assim, era aquela coisa, o desafio era deixar eles com a barriguinha cheia. Isso é verdade. Isso deixava não tão alimentadozinho também. Tão com a barriguinha cheia, tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Aí um cuidava do outro, um se via desse jeito, e difícil, e vingava praticamente tudo, né? Criava daquele jeito, né? Como a Deus dará, que diz o outro, né? E estava todo mundo bem. Hoje em dia, irmão, é um cuidado, é um desafio tão grande. São os comportamentos, as redes sociais, os amigos, não é muito fácil. Irmão, são tantos desafios, né?
As modinhas também, porque hoje em dia, né, eles querem se vestir bem, querem calçar bem, né, e nem todos eles até a idade não estão trabalhando. É um desafio para o pai. A gente quer o melhor para eles, né, irmãos? A gente quer. Mas cuidado, irmãos. Se tiver 2, é uma coisa para cada um. Se tiver 3, uma coisinha para cada um. Se tiver 4, se for uma balinha, que as balinhas sejam iguais, né? Se você for pegar hoje o mundo muçulmano hoje, e em seus muitos aspectos, você pode ter algumas esposas. Isso aqui não faz apologia não, tá? Mas o que um muçulmano dá para uma, não pode deixar a outra sem. Se tiver 3 esposas, né? Isso aqui não é apologia, estou dando um exemplo. Se tiver 3 esposas, tiver capacidade. No mundo cristão, não é algo. Eu estou dizendo um exemplo de que para um esposo presentear uma esposa, ele tem que presentear as 3, tá? De igual forma. Aqui trazendo para a nossa prática cristã, que Deus nos deu uma esposa, né? Se tiver filhos, são 5 filhos, irmãos. É uma coisinha para cada um. Se conseguir dar uma coisinha melhor para cada um. Em casa, o meu pai tinha maior cuidado com isso, né? Eram 12, né? Hoje temos 11 irmãos. 6 homens, né? O restante mulheres. Aí havia um cuidado para não dar mais carinho e amor por um deles. Meu pai e minha mãe tinham esse maior cuidado, né? Havia uma diferença entre os irmãos, mas entre pai com os filhos, não. Mas entre os irmãos é. Quem é que vai para a venda? Vai o menor. Quem sofria? Eu. Mas manda o Edilson, manda ele lá comprar, né? O mais velho sempre queria se sair. Entendeu? Nós temos que ser justos também, mãe Edilson, no sentido de que os pais identificam, às vezes, uma carência a mais por uma das crianças. Às vezes é aquele que fica mais doentinho, aquele que às vezes nasce, né? E aqui não é nenhum demérito, irmãos. Pode ter um problema de saúde, precisa de cuidados diferentes. Às vezes o pai e a mãe, de repente, tem os olhos um pouco mais fixos nessa criança que teve essa dificuldade. Óbvio, né, que ela foi sarada, né, e não vai ficar doente o resto da vida, em nome de Jesus. Pode ser que aconteça isso também, lembrem disso. Crianças que desprendam um pouco mais de cuidado no sentido de saúde. Uma necessidade de mais atenção, não quer dizer que seja de preferência. Uma predileção. Mais atenção. Tem filhos que têm algum problema psicológico, tem uma criança, por exemplo, uma criança especial entre eles. Claro que vai ter que dar mais atenção a ela, não que vai ser o predileto. O amor é para todos iguais. Mas dar uma atenção a mais é diferente. Eu estou entendendo o diácono. Aí o pai e a mãe tem que fazer um exercício um pouquinho mais forte aqui, de dividir isso com as outras crianças. Dividir com as outras crianças. Olha, o maninho, a maninha tem alguns probleminhas de saúde que dependem de um pouco mais de cuidado. Não é que o papai e a mamãe amam mais um do que o outro. É porque existe, você está bem, tem saúde, você se vira sozinho. Agora a maninha precisa do meu cuidado e que o papai e você também ajuda o papai e a mamãe a cuidar dele. E essa é boa, essa dia que haja uma conversa com os filhos, uma explicação, para que eles não entendam o contrário. Isso é muito bom que o diácono Luiz está falando, que os pais que estão assistindo entender isso. Não é só dar atenção, não explicar para os outros o porquê. O que não pode, irmão, esse meu filho nasceu com os olhos verdes, esse com os olhos castanhos. Claro, o pai gosta do castanho e a mamãe gosta dos olhos verdes. O sangue de Jesus tem poder. Mas você, irmão e irmã em Cristo, que teve problemas com a paternidade, com a maternidade, e carrega traumas, né? Falta esse carinho do pai e da mãe. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Você tem a receita que cura todas as feridas da alma. Você tem a ferramenta nos seus joelhos para dobrar e falar com o seu Pai Celeste, para tratar todas as feridas. Pode ser que algumas cicatrizes realmente elas vão ficar para o resto da vida, mas não quer dizer que elas vão continuar doendo. O problema é que tem que estar machucado ainda, 20, 30 anos, e não deixou que o Senhor curasse o seu coração. Há poder no nome de Jesus Cristo para curar. A gente não é nenhuma máquina, a gente não reseta as coisas e elas passam a não existir. De repente, haja cicatrizes, mas há poder no sangue de Jesus, não pode doer mais. É fato, irmão, tem pessoas que foram rejeitadas no ventre. Tem pais que queriam meninas
e veio um menino e amaldiçoou esse menino. E ao contrário também é verdadeiro. Tem mães que queriam meninas, tem pais que queriam meninas e veio menina. Uma coisa terrível, coisa diabólica. E rejeitaram no ventre. Pais crentes rejeitaram na infância, porque queriam um filho macho, ou porque queriam uma filha mulher. E veio isso aí. Como eu já ouvi de caso, meu, é triste, mas e ao mesmo tempo terrível. E é aquele sentimento de rejeição muito na tenridade. Né? Muito cuidado, Diácono Luiz. Aconteceu um caso, eu não vou dizer aonde, porque vão saber, mas um caso que uma irmã queria muito uma filha. E veio um menino. E o problema é que o pai também queria uma menina. E essa criança, eles tinham comprado já roupa de menina e essa criança foi criada com roupa de menino. E crentes da igreja. Ele cresceu vestindo roupa de menina, mas quando chegou uma fase da adolescência, começaram a mudar os vestes dele, só que ele ficou com um jeito afeminado. Porque ele foi criado como menina. Isso foi um problema sério, mas graças a Deus em um culto à noite, eu estava presente no culto, quando Deus usou o pregador, chamou o pai, chamou a mãe, chamou ele, e disse: Deus está libertando essa criança de um espírito diabólico que está levando ele para outra área, né? Para outra área. Aí orou por ele e hoje, graças a Deus, ele mudou. O jeito feminino ainda permanece, mas ele já mudou, já arrumou uma namorada, agora tá diferente. Mas isso é um problema muito sério também. Meu Deus do céu, eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque eu não sou autoridade nesse assunto, mas a poder professor, a gente não trata só nos domingos pela manhã com transferência de conhecimento. Você tem que ser um profeta de Deus. Quantas feridas no coração do povo, aguardando uma palavra do céu, e você é um canal de bênção. Ore pelas pessoas, ore pelos irmãos, deixa Deus te usar, irmãos, para gerar cura em muitos corações. A gente olha, as pessoas estão bem, mas às vezes as feridas estão lá abertas ainda há décadas. Né? Que possamos orar para que essas feridas fechem. Que essas feridas fechem. As marcas poderão ficar, mas não vai doer mais, irmãos. Existe bálsamo através da nossa administração, no nome de Jesus. Eu queria dizer que não há o que Deus não possa fazer. Amém. Mas o que você, pai e mãe, tem que fazer, você tem que fazer. Irmão Nilson, suas considerações finais, se quiser orar. Nós vamos orar, só ler a conclusão, que na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos, Efésios 6, 1 ao 4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é conflitante entre os membros da família. Então, como o Diácono Luiz falou, ore na sua sala, ore pelos jovens, ore pelos filhos ali que estarão presentes. Por quê? Porque quem sabe tem muitos ali machucados por causa da predileção dos seus pais, que optaram mais por um e por outro deixaram ele de lado e ele está sofrendo, está passando por dificuldades que às vezes ele nem fala, né? Às vezes eles nem falam, mas vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu sei que o assunto, se a gente não tomar cuidado, a gente dá tudo já no primeiro tópico, né? O professor já dá tudo no primeiro tópico, então tem que saber da aula. Então eu quero agradecer ao Diácono Luiz por essa oportunidade, por esse privilégio, agradecer a você, querido ouvinte, você que está assistindo também. Eu quero louvar a Deus por sua vida. Eu vou tomar frente aqui do Diácono Luiz e dizer já assim, clica aí, dá um joinha, se inscreve no canal EBD em Dia, que é uma benção. Pode orar, queridos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, maravilhoso e eterno Criador, queremos mais uma vez, Pai, te agradecer por tudo quanto tens feito, Senhor, pela vida do teu servo, do Diácono Luiz, por esse projeto da EBD em Dia, aonde tem alcançado não somente vidas aqui em Jaraguá do Sul, mas tem alcançado vidas no mundo todo através da internet. Pai, que esta ferramenta seja uma ferramenta de cura, de libertação, de transformação, através do ensino da Tua Palavra. Pai, continua abençoando os professores em todas as salas da Escola Bíblica Dominical. Pai, no nome de Jesus, Senhor,
ser com teu servo, ser com todos. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Eu quero agradecer a Deus também nessa oportunidade, dizer que é uma bênção estar com você mais uma vez. Queria dizer, então, lembra disso. Que Deus abençoe e até a próxima EBD em Dia.